Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você, mais uma vez, compartilhar conosco em busca de reflexões saudáveis para o espírito. O tema do mês de novembro é a imortalidade do espírito. E no programa de hoje, mais uma vez contamos com a contribuição da Márcia, do CVV de Resende e da Zenaide, do CVV de Volta Redonda, com o assunto Falar sobre a ausência pode dar novo sentido à vida. Vejamos o que as nossas amigas carinhosamente prepararam para nós. Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Valença, no programa Em Defesa da Vida, em que nós, eu, Márcia, voluntária do CVV Resende, e Zenaide, do CVV Volta Redonda, aceitamos novamente o convite da Olímpia para estar aqui falando a vocês sobre assuntos importantes para a nossa vida e que tem a ver com o trabalho que nós realizamos junto ao CVV, que é do Centro de Valorização da Vida. Então, o objetivo maior do nosso trabalho é falar sobre valorização da vida sempre. E nós trazemos hoje o tema, falar sobre a ausência pode dar novo sentido à vida. Estamos no mês de novembro, tivemos o dia de finados logo no início do mês, e nesse momento, nessa época, sempre temos muita comoção, principalmente nesse momento da pandemia, onde tantas pessoas perderam pessoas queridas, que a gente tem que ter respeito a essas dores, né, de todos os nossos irmãos. E também, recentemente, o acidente com a cantora Marília Mendonça, que aconteceu inesperadamente, são notícias que deixam a gente tristes, mas que é importante que a gente fale, que falar e pensar na ausência desses que se foram também traz para a gente conforto, também traz fortalecimento, né, para poder enfrentar o luto, essas dores que surgem desses momentos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Ninguém se sente confortável de falar com alguém que está sofrendo pela perda de alguém, a perda de uma pessoa querida. É muito difícil, mas é importante. Nós precisamos lembrar que a vida, ela contém dois processos, nascimento e morte. Nós temos a ideia de que o contrário de vida é morte. E não é verdade. A morte faz parte da vida, assim como o nascimento. Nós nascemos e morremos. E normalmente nós fazemos muitas festas, comemorações no nascimento de alguém. Mas quando a pessoa está para morrer ou morre de repente, a gente não quer ouvir falar daquilo. A gente tenta se isolar, se alienar dessa situação. A primeira fase do luto das pessoas é justamente a negação. Não dá para acreditar, não quero acreditar nisso, não é possível. Como se nós fôssemos imortais. E realmente a morte acontece, um dia ela acontece. E nós não temos esta data. Nós temos uma leve ideia de quando vamos nascer, porque sabemos que o período de gestação dos seres humanos é de 9 meses.
Hoje está sendo até menor. As crianças estão nascendo com 32 semanas, não espera mais o período de gestação de 9 meses completos. Então, é importante que a gente também pense em quando a gente vai poder estar falando sobre o morrer. E muitas pessoas falam assim, não quero nem ouvir falar da morte da minha mãe. Aí a pergunta que se pode fazer é, você quer morrer antes dela? Porque se você é mais novo, pela lógica, você vai morrer depois da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Então, é esse sentido que a gente deve buscar, dar sentido à vida. Valorizar a ausência é dar sentido à vida. E a gente precisa falar sobre isso. Mas eu vou deixar a Zenaide falar um pouquinho, porque ela tem válidas considerações a respeito, e depois eu volto para falar também. Hoje vamos fazer uma pequena reflexão sobre a morte. Falar sobre morte nos remete a duas vertentes. A importância de se viver com qualidade, de se viver bem, a importância de fazer boas escolhas, de tentar, na medida do possível, praticar atividades físicas, ter momentos de lazer. Muito, muito importante é a gente cultivar os vínculos, tanto os vínculos primários quanto os vínculos secundários. Porque os vínculos, você ter pessoas à sua volta, principalmente os familiares, são fatores de proteção, são fatores que nos mantêm distante de coisas que podem não ser tão boas. E ter vínculos é talvez mais importante do que qualquer outra coisa. Talvez seja mais importante até mesmo do que dinheiro. Você ter uma família é você ter um porto seguro, você ter amigos, você ter o melhor amigo, a melhor amiga ou os melhores amigos, você ter vínculo com as pessoas que passam pela sua vida, na sua vida profissional, você ter vínculos com as pessoas com quem você convive diariamente, na academia, na sua igreja, desenvolvendo atividades voluntárias. É muito importante você desenvolver vínculos, porque através desses vínculos você se resguarda, você cria uma rede de proteção à sua volta. E talvez isso seja até mais importante do que grandes conquistas, do que muito dinheiro, porque amizade, família, vínculos verdadeiros, eles podem nos ajudar em momentos muito difíceis de nossa vida. Então, quando nós temos bons vínculos, nós temos a certeza de que nos piores momentos de nossas vidas, lá estará alguém com quem nós podemos contar. E falar sobre morte implica em você ter bons vínculos, porque você pode, por algum momento, por alguma vulnerabilidade emocional, ter altos e baixos na sua vida e por vezes até vir a pensar em atentar contra si mesmo. E quando você está cercado de bons vínculos, de boas pessoas à sua volta, certamente há de vir uma pessoa à sua mente e você há de procurar por essa pessoa. E nós, que não somos psiquiatras, que não somos médicos, que não somos terapeutas, que não somos necessariamente profissionais da saúde, porque a grande maioria não é, precisamos estar atentos a esses sinais, a essa busca por ajuda. A gente precisa estar atento às pessoas que em determinados momentos de suas vidas nos procuram. E muitas vezes,
em aflições, em sofrimento emocional, e elas precisam, precisa saber que você está ali. Mesmo que você não possa fazer nada, mesmo que você apenas esteja ao lado desta pessoa, isso pode fazer muita diferença, porque muitas vezes a gente esbarra com algumas situações, principalmente essas de pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, que a gente pensa assim: nossa, o que eu vou fazer? Como eu vou ajudar essa pessoa? Mais legal, interessante seria nós pensarmos assim: eu posso ajudar essa pessoa. Porque muito antes de chegar a um profissional de saúde, essa pessoa recorre à sua rede de proteção, aos seus vínculos, às pessoas que estão à sua volta. Então é de suma importância que nós tenhamos essa sensibilidade, que nós estejamos atentos essa suscetibilidade, esses momentos assim de vulnerabilidade emocional do outro. E daí até a importância da gente se conscientizar sobre os problemas de ordem emocional, sobre os transtornos psiquiátricos, sobre essa vulnerabilidade humana, né? Sobre a depressão, entender um pouco sobre isso, e daí até a importância de campanhas como as que são realizadas dentro do Setembro Amarelo, que é um mês onde há a conscientização dos problemas de ordem mental. Então é muito importante que nós, enquanto seres humanos, tenhamos essa sensibilidade de perceber quando o outro não está no seu melhor momento, e que a gente tenha essa capacidade de achar, de acreditar que você pode ajudar o outro apenas sendo companhia, apenas estando próximo, a estar com o outro nesse momento. Você pode até dizer para ele: olha, eu não posso fazer muito, não sei como te ajudar, mas eu estou aqui. Você pode contar comigo. Isso, no momento de crise, pode ser fundamental para aquele ser humano. Essa é uma vertente, né, sobre a morte, sobre os pensamentos sobre morte. O outro lado, a outra vertente é o seguinte: todos nós somos finitos. O fim chega para todos. E muitas vezes a gente tem, digamos, o privilégio de estar próximo de alguém em sua finitude. E quando nós estamos próximos de alguém que o fim é certo, precisamos desenvolver a sensibilidade de entender que esta pessoa muitas vezes precisa falar coisas que vão surgir em sua mente somente nesse momento. Esse momento em que ela percebe que o fim chegou, que a sua vida está com os momentos contados, seja por qual motivo for. E será que nós estamos preparados para deixar que essa pessoa fale, que ela diga sobre os seus temores, sobre os seus receios, sobre os seus medos, sobre suas aflições? Será que nós estamos prontos para isso? Eu faço aqui um convite a você para refletir um pouco sobre isso, porque muitas vezes o que acontece é a gente se apressar e não deixar que essa pessoa que está num processo de finitude fale. A gente a interrompe dizendo: deixa de bobagem, você ainda vai viver muito, não vamos falar sobre isso, isso atrai coisas ruins. Ora, a pessoa está no processo de finitude. Sabemos, temos ciência de que o fim para ela chegou. O que nos resta fazer? Vamos deixá-la falar. Vamos nos preparar para que quando momentos como estes se aproximarem, chegarem até nós, possamos nós sermos
ouvintes. Exercitar o escutar com o coração, o escutar com a alma, entender que aquela pessoa precisa desse momento. E se você está ao lado, você é um privilegiado. Ouvir esta pessoa, deixá-la se perceber acolhida, compreendida, aceita, perdoada, entendida em toda a sua profundidade, vai fazer uma diferença enorme para esta pessoa, para que ela se sinta inclusive de missão cumprida, de dever cumprido, para que a paz invada a sua alma, porque ela encontrou um ser humano à sua frente que teve essa capacidade de desprender o entendimento, a aceitação, a escuta. Porque todos nós vamos chegar a esse momento, né? De deixar de viver. Uns terão oportunidades como essa que nós estamos colocando aqui, né? De manifestar, de falar sobre algumas coisas. Outros não, mas digamos que a grande maioria tem a oportunidade de falar, de vivenciar esses momentos, podendo falar e podendo contar com alguém à sua volta. O convite aqui hoje é para que você esteja atento e seja sensível a esse tipo de acontecimento, porque é grandioso você estar ao lado de alguém que está em processo de finitude. Você poder acolher esta pessoa nos seus últimos momentos. É um privilégio. Então, estejamos atentos a tudo que acontece à nossa volta, para que quando acontecer algo próximo disso, nós também sejamos capazes de lidar com essa situação de forma serena, lembrando que apenas ouvir com acolhimento, ouvir olhando nos olhos, ouvir com o coração, vai fazer diferença na vida desta pessoa. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Essa mensagem de Rubem Alves, lida por Carolina Nalon, traduz exatamente o que a Zenaide trouxe de mensagem, que é possível que nós, pessoas, cuidemos de outras pessoas só ouvindo. Eu me lembro de um voluntário em Resende, que ele tinha um câncer no estômago e ele resistiu bastante, bravamente, se cuidou muito, foi para São Paulo fazer vários tratamentos e ele teve uma sobrevida longa. Mas era um câncer terminal. E eu o rendia no plantão no posto do CVV Resende. E muitas vezes o meu primeiro atendimento foi atender a ele, ouvi-lo, simplesmente porque ele dizia: eu quero falar sobre o morrer, eu quero falar da minha finitude, e ninguém me deixa. E dizia exatamente que essas coisas que a Zenaide trouxe, que as pessoas falam sempre: não agora, não pode falar que atrai. E fica sempre deixando de deixar aquela pessoa que está com várias incertezas, com muito medo, sem a oportunidade de estar falando sobre o que ela quer falar. Então, no CVV, o nosso trabalho é justamente ouvir o que a pessoa quiser falar,
dos seus medos, das suas angústias, das suas necessidades, porque qualidade de vida a gente pode ter até o fim, sempre. E aí eu volto a um outro aspecto desse tema, muito importante, que é a gente valorizar o momento presente, as nossas relações, cuidar das nossas relações. Nós não sabemos o dia que está marcado para irmos embora. Então, que a gente tenha boas relações, bons momentos, que a gente proporcione, né, essa presença física aos filhos, aos mais velhos principalmente. A gente recebe muitas ligações de pessoas idosas, solitárias, que se sentem sozinhas, porque as pessoas mais novas têm os seus afazeres no corre-corre da vida. É até entendível, ninguém se queixa, mas a gente percebe aquela solidão, aquela coisa, aquela saudade dos mais novos, dos filhos, principalmente dos filhos e netos, dessas pessoas mais idosas. Então, que a gente valorize essas pessoas, visitando, dando um telefonema, conversando. O ouvir é livre, qualquer um de nós pode fazer isso. É só se disponibilizar, dispor de um tempinho, que seja uma ligação de vídeo, hoje é possível pelo WhatsApp, já vai dar um alento, um gás na vida dessa pessoa e deixá-la falar do que ela quiser, né? E você não tendo essa oportunidade, não tendo essa percepção, não gosta, não consegue, é também compreensível. Diz a pessoa para ligar para o CVV. Eu costumo dizer, eu gosto de repetir, que todos vocês, nossos ouvintes, quando vêm aqui ouvir o nosso programa, que a gente traz do CVV, vocês são nossos parceiros na divulgação desse nosso trabalho, porque existe, neste momento, um voluntário disponível no 188 para ouvir quem ligar, de forma gratuita, sigilosa e com muita atenção. Com esse ouvir amigo, prestativo, solícito, está ali do lado, dando carinho. E isso é muito importante. Então, que vocês também divulguem aos seus parentes, amigos, todos aqueles que vocês sabem que estão sofrendo uma perda, neste momento em que muitos estamos, né? Para ligar para o CVV, usar deste serviço, que é para isso, né? Existem mais de 4.000 voluntários espalhados por mais de 120 postos em todo o país. E a ligação é gratuita. E qualquer momento do dia ou da noite, funciona 24 horas. É muito importante que o maior número de pessoas saiba desse nosso movimento, desse nosso trabalho. As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Vivemos momentos de reflexão. Somos muitos e diferentes. Somos pessoas e precisamos uns dos outros. Podemos estar presentes, mesmo distantes. O olhar atento ao próximo e a disposição em ouvir podem mudar tudo. Se desejar conversar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Um outro aspecto muito importante de nós lembrarmos neste mês de novembro, quando pensamos na possibilidade da morte, quando falamos deste assunto que a gente não gosta de falar, né? Que a gente já viu que é muito importante dar atenção ao momento do outro, quando quer falar desses assuntos que não queremos falar, mas também nos preocuparmos com como estamos levando nossa vida. Se nós não queremos morrer cedo, tem uma frase de uma médica geriatra, doutora Maísa Cairala, que fala bem sobre isso. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. E ela diz que não é tarde para quê? Para se cuidar, né? O mês de novembro também chama atenção para os cuidados da saúde, principalmente dos homens. Exames preventivos, é o mês do Novembro Azul, né? Em que a gente fala do câncer de próstata, mas vale lembrar que tudo aquilo que preserva a vida é interessante lembrar. Importante pensar em se alimentar bem, dormir bem, se preocupar com a longevidade, buscando caminhos para preservar a saúde do cérebro, a elasticidade do cérebro e retardar o envelhecimento.
com práticas novas, aprender coisas novas, aprender novidades. Isso faz com que nosso cérebro funcione melhor e combata o envelhecimento. Cuidar da vida que temos, dar atenção ao momento presente, valorizar o dia, o momento, a partilha, os relacionamentos, isso tudo já falei. E é importante que isso seja normal, cultivado, né? Cultivar as tradições e fazer os exames periódicos, exames que são importantes para prevenir doenças, né? Do diabetes, não consumir álcool ou tabaco, porque o tabagismo e alcoolismo são doenças também e que diminuem o nosso tempo de vida. Isso é importante que as pessoas pensem sobre isso. É difícil uma pessoa lembrar, quando tem 30, 40 anos, que ela vai viver até os 80, 90. Como é que você quer chegar até lá? Como que você quer estar aos 80 anos? E tem várias pessoas hoje se preocupando com isto, e nós ouvimos relatos nos nossos atendimentos de pessoas que se arrependem de não terem largado o cigarro, de não terem deixado de beber, de terem perdido muitas coisas ainda antes de ficarem sozinhos. Estão sozinhos, ninguém cuida de mim. Às vezes, porque também quando eram jovens, não cultivavam a presença dessas pessoas, né? Desses parceiros, dos irmãos, das pessoas queridas. E aí, na idade mais madura, se ressentem sobre estarem sozinhos, estarem sofrendo, estarem doentes. Então, nós precisamos lembrar que nós temos vida e essa vida deve ser preservada. A gente deve cultivar a preservação da vida em cada aspecto da vida. É muito importante que cada um de nós tenha essa consciência do que é preciso fazer, né, naquele momento. E fazer com calma, antes cedo. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Você pode começar agora mesmo a se preocupar com isso, se alimentar melhor, fazer exercícios frequentes e exercícios físicos frequentes. As pessoas mais velhas, principalmente, precisam, porque a nossa musculatura vai perdendo viço, vai enfraquecendo as pernas. Então, a gente precisa usar o que nós temos, nossos membros superiores, nossos membros inferiores. Nosso corpo é uma máquina perfeita, mas ela tem que ter lubrificação. E como é que a gente lubrifica joelho, articulações? A gente lubrifica andando, caminhando. Tem gente que fala assim, mas caminhada é muito chato. Mas é legal. Além de preservar a saúde, você dorme melhor, você medita enquanto está caminhando. Tudo isso também afeta a sua saúde emocional. Você fica com preservada a sua saúde mental, porque a caminhada, os exercícios, eles liberam os neurotransmissores responsáveis pela alegria, pelo bem-estar. Você, depois de uma caminhada, você sente outra. Se você fizer cedo, então, uma caminhada, uma yoga, um exercício qualquer, não precisa ser um exercício de ficar marombado, né, de academia, mas um exercício que faça com que você se movimente. Uma dancinha, uma caminhada, uma bicicleta, andar de bicicleta, algo que te tire da cadeira, que você faça você se movimentar, que você movimente seu corpo. E aí você também tem aquele momento de reflexão, de pensamentos que você tem que... Às vezes a gente, numa caminhada, resolve alguma coisa. Vou fazer isso hoje. E aí já parte para um dia produtivo. É muito importante que a gente lembre que nós temos que nos preocupar com a nossa vida para preservar e para a longevidade. E não só ficar lamentando de estar perdendo as pessoas, né? E, para finalizar, a questão da ausência, né, de valorizar as pessoas. Tem muitas pessoas falando, né, da morte na última sexta-feira, do acidente aéreo em Minas Gerais, da Marília Mendonça, que foi muita gente falando, uma comoção, mas é normal. As pessoas, os artistas, eles estão juntos da gente como se fossem parentes, né? A gente se acostuma com aquela presença. E aí falar sobre isso é legal. Inclusive nos nossos
nossos parentes, né, quando morre alguém próximo, é importante que a família se reúna para ver os pertences depois de um tempo. E aí relembrar os momentos, quando usou uma roupa, um objeto querido, e dividir os pertences entre os parentes. Isso é legal, porque você vai ter memórias daquela pessoa, numa valorização da existência dela, o que ela fez de bom para você. E nesse aspecto é bom que a gente tenha com quem falar. Então conte sempre com o CVV. Chegamos ao final desse programa, agradecendo a mais uma oportunidade, nos despedimos dizendo como foi bacana falar sobre isso, né? Quantas coisas nós podemos conversar quando nós pensamos em ausência, em morte, e como é importante falar sobre isso. Falar sempre é a melhor solução, para que a gente não se angustie, que a gente enfrente melhor, se fortaleça emocionalmente. Então que todos fiquem em paz e bem, e até a próxima. Obrigada. Tamo junto virou uma expressão comum, e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.